Segunda parte, Redas Brasil com Rabino Shmuel. Sexta parte da Parashá Bo, Shmot, Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 29. E foi na meia-noite, e o Eterno feriu e matou, trouxe morte súbita sobre todo primogênito na terra do Egito. Mesmo que fosse de outra nação, se estivesse no Egito, ia morrer. Desde o primogênito filho de Faraó, sentado sobre seu trono, até o primogênito de um cativo, que se alegrava quando se atormentava os israelitas, e todo primogênito de animal, que também era adorado como idolatria. E Faraó acordou assustado de noite, ele e todos os seus servos, e todo o Egito. E houve berros desesperados por todo o Egito, porque não havia uma casa onde não havia morto. Se tivesse lá um primogênito, ele ia morrer. Se não tivesse um filho primogênito, que é primogênito de seu pai ou de sua mãe, então morria o mais velho da casa. Então, no mínimo um por casa. E muitas vezes tinha mais do que um em casa, até 5 ou mais, porque era o maior da casa, ou primogênito para seu pai ou para sua mãe. E se houvesse ali traições, então tinha mais do que um primogênito. Podia numa casa chegar a ter. Alguma mulher poderia ter primogênito de vários homens. Então ficou com muitas pessoas mortas com morte súbita de uma vez. Aqui não diz, mas antes Deus prometeu que os ídolos também iam desmanchar, como falou nos dias anteriores, as estátuas. E Faraó acordou, não como sempre acordava tarde, como reis acordam tarde e estão sossegados. Acordou assustado e correu ele mesmo para chamar seus ministros, e o desespero foi procurar as casas dos israelitas, procurar Moshe e Arão e perguntar onde estão eles. No meio da noite, e disse a eles: levantam, saiam do meio do meu povo. Tudo que eu decretei para limitar vocês está cancelado. Vocês estão soltos, estão sendo ordenados a ir embora. Levantam e vão embora do meio do meu povo. Vocês, todos os filhos de Israel, vão servir ao Eterno como vocês pediram. Como vocês pediram, não como eu disse, que vai só os idosos, vai os jovens também. Não como eu disse, que os animais não. Também os animais, seu gado, seu rebanho, podem tomar exatamente como vocês pretendiam, e vão servir ao Eterno vosso Deus, e rezam por mim, que eu sou primogênito, e eu estou com medo de morrer. Quer dizer, o próprio Faraó corrupto não se importava com a morte dos outros. Só quando chegou perto dele que ele se assustou. E todos os egípcios começaram a agilizar o povo, que vão sair rápido da terra, praticamente uma expulsão súbita, por medo que eles fossem mortos. Eles não sabiam quem exatamente é primogênito, e às vezes havia pessoas que não entendiam a lógica da coisa. Como viam que muitos morriam em cada casa, os remanescentes fizeram de tudo para parar com isso. Temiam que todos eles iam morrer. Podiam morrer 5 pessoas numa casa, cada um primogênito para o seu pai. Então o povo foi obrigado a levar sua massa antes mesmo que podia assar. Era Pêssach, eles não podiam fazer hametz. Mas se tivesse lá uma massa em andamento, tinham que levar e sair correndo. E os alimentos que sobraram da janta do Pêssach, o resto da matzá, do pão ázimo, o resto do barol, da erva amarga, tiveram que embalar rapidamente, prender nas roupas e carregar no lombo. Apesar que tinha muitos animais, mas como era um alimento preparado para fazer uma matzá, são alimentos de mitzvah, uma ordem divina, então eles fizeram questão de levar esse alimento de mitzvah, que era a erva amarga e a matzá, no lombo, e não sobre os animais. E os filhos de Israel fizeram que nem disse Moshe. Antes de sair, eles estavam preparados, emprestaram os egípcios, estavam andando embora, então me empresta para servir a Deus vasos de prata, vasos de ouro
e vestidos. A gente pergunta o que tem de mais em vestidos. Parece que lá é mais importante o vestido do que o ouro. Então era uma parte das preciosidades do país. E Deus fez o povo achar graça diante dos egípcios, que faziam questão de emprestar mais do que o israelita pedia. Pedia um, e os egípcios falavam, pega 2 e só vai embora. E assim eles esvaziaram o Egito dos seus bens. E viajaram os filhos de Israel de Ramsés. Aqui não fala, mas de certa maneira o Egito diz que o Egito tinha 400 por 400 parasá. E cada parasá, se não me engano, era 4 quilômetros. Então seria um espaço grande, de 1.600 por 1.600 quilômetros. Eles estavam espalhados. E aqui tinha milagre do deslocamento. Todos rapidamente chegaram para a saída para um local de partida natal de Ramsés. E de lá houve um outro milagre de deslocamento, de onde eles estavam caminhando, e chegaram até o local chamado Sukkot, que era 120 milhas de Torá, em 1 hora, quer dizer, em um momento. Isso que diz adiante, no capítulo 19, versículo 4, eu carreguei vocês sobre asas de águias, quer dizer, uma forma figurativa de dizer, eu fiz a vocês um milagre de deslocamento rápido. Eram 600 mil homens que caminhavam, sem contabilizar as crianças menores de 20 anos. Então, 600 mil pessoas acima de 20 anos, do gênero masculino, sem contabilizar as mulheres e as crianças. E muitas pessoas que eram idólatras, que eram de outras nações, que moravam no Egito, foram caminhar junto com eles, porque queriam se converter. Chegaram à conclusão, em um momento para o outro, que não tem para que ficar no Egito. O país estava destruído, tantas pragas, e agora uma praga de morte súbita, e esses aqui estão saindo com milagre, vão junto. E você vê que, de certa maneira, alcançaram o povo, quer dizer, foram levados junto, de certa maneira. E gado e rebanho, muitos animais. E eles assaram aquela massa que tiraram do Egito antes mesmo que fermentasse, quer dizer, uma massa fermenta geralmente em 18 minutos. Talvez se mexem com ela, não deixam ela parada, então ela não consegue fermentar. Se esfria ela com água, tem maneiras que o Talmud diz, mas de qualquer maneira é tão ágil que tinha uma massa que saía da casa e chegava em Sukkot antes de fermentar. E lá eles tiveram, logo que pararam essa viagem, assaram aquela massa que tiraram do Egito numa forma de matar, massa não fermentada, porque foram expulsos do Egito, não tiveram tempo de assar em casa, não tiveram alimento pelo caminho, e eles acreditaram em Deus e saíram sem alimento. E quem tinha uma massa assou ela na primeira parada. E aqui diz, ela atesta que ela não fermentou. E com isso termina o capítulo histórico da residência dos filhos de Israel na terra do Egito. Eles estavam na terra do Egito 430 anos. Como assim 430? Na verdade, contabiliza 430 anos no domínio do Império Egípcio, que dominava todo o Oriente. E isso aqui vale desde o nascimento de Yitzhak. Interessante é que o próprio Yitzhak é chamado o filho de Israel. Mas a gente faz o cálculo e diz, mostra que mesmo contando toda a vida de cada um dos patriarcas, não chega a 430. E por isso tem que dizer, a gente faz o cálculo dos anos e chega à conclusão que 430 anos a partir do momento que Deus fez aliança com o patriarca Abraão, lá na Parashá Lech Lechá, e disse para ele, sabe que seu descendente será peregrino numa terra que não lhe pertence por 400 anos, e depois eu julgarei aquela nação que os atormenta. Então eles ficaram ali 430 anos, no final de 400, e na terra do Egito em si, nessa vinda da família de Jacó, sob o convite de Yosef, era 210 anos.
que a escravatura pesada 86 anos. Então, no final de 430 anos, a partir da promessa divina, realizou-se a promessa. Na metade do dia, no meio desse dia, esse próprio dia que passou os 430 anos, ou os 400 anos do nascimento de Yitzhak, na verdade, a promessa de Deus foi assim: sabe que tua descendência será peregrina 400 anos. Então, da aliança até o nascimento de Yitzhak, que era a descendência oficial de Abraão, não contava, porque ele não tinha descendência. Embora ele mesmo era peregrino Abraão, mas não tinha descendência. Aqui, a partir do nascimento de Yitzhak, exatamente ele nasceu quando? Abraão foi avisado que ia nascer no outro ano o filho dele. Esse aviso dos anjos que vieram avisar e destruir Sodoma e Gomorra foi na véspera de Pesach. No outro ano, na véspera de Pesach, nasceu o patriarca Yitzhak, na véspera de Pesach de tarde. Num período similar, nasceu também o Rambam, o Maimônides, que é um dos únicos sábios daquela época que nós temos a data exata com o minuto, com o momento quando ele nasceu. Nasceu pouco depois do meio-dia, da véspera de Pesach. De qualquer maneira, 400 anos a partir do momento que Abraão tinha descendência e não estava numa terra própria, se realizou a promessa divina e Deus tirou toda a descendência da terra do Egito. Essa é aquela noite que Deus aguardou de muito tempo. Quer dizer, claro que para Deus não veio o tempo, mas figurativamente um momento querido para Deus, um momento que estava sendo esperado para tirá-los da terra do Egito. Essa noite especial que Deus falou para Abraão: nessa noite eu vou redimir, vou salvar tua descendência. Um dia protegido para todos os filhos de Israel, para todas as gerações, um dia protegido onde temos milagres de proteção. Por isso o costume na noite do Pesach, por exemplo, é reduzir as rezas de proteção. Toda noite fazemos uma parte de rezas de proteção na leitura do Shema, antes do sono do Pesach, só se lê o Shema. Não se pede proteção, já é protegido. Considera-se uma noite de milagres de proteção. Depois, e disse o Eterno a Moshe e Aaron, mais umas leis adicionais a respeito do Pesach, que aqui o Rashi diz que na verdade foi dito um dia antes já. Antes deles fazer a oferenda, não tem ordem cronológica. Um dia antes eles tinham mais ordens a respeito da oferenda pascual. Disse Hashem a Moshe e Aaron nessa lei do Pesach: toda pessoa que praticou idolatria e tornou-se estranho para Deus, não comerá ele. Se uma pessoa tiver um servo adquirido, um escravo, não israelita, deve circuncidar seu escravo, não pode ter em casa uma pessoa incircuncisa. E depois o escravo poderá comer. E o incircunciso não poderá comer. Mesmo que for circuncidado, enquanto não for um israelita ou convertido, não poderá comer. Por isso, se for um residente é uma categoria de um não-judeu que serve a Deus de Israel, por isso ele tem autorização de residir conosco em nossa terra. Ou da mesma maneira, quando nós contratamos um estranho para trabalhar conosco, mesmo que fosse circuncidado, não poderá comer, porque não é judeu, não é israelita. Então tem que ser circuncidado, tem que ser israelita, e o escravo passa por um processo de conversão para poder ser escravo judeu, tem que converter o escravo também. Tem que ser circuncidado, tem que ser israelita, e tem que ser que nunca fez idolatria. Tem que ser planejado a alimentação, cotizado para pessoas associadas a cada ovelha, a cada cordeiro. Tem pessoas associadas que estão planejando já comer ele. Então a divisão é planejada de antes. E não pode trocar de destinatários para consumir essa carne. Porque na hora do abate tem que saber se aqui pertence ao grupo tal, que compreende pessoas tal e tal e tal, e depois não pode mais substituir isso, não pode trocar. Então, tem que ser comido numa casa, numa mesa de um grupo, e não trocar de grupo. Se sair da mesa do grupo, se afastar do grupo que cuida da oferenda, na hora de comer, é considerado profanado a oferenda e aquilo fica proibido de consumir.
E todo osso que tiver sobre ele uma quantidade significante de carne ou de miolo comestível não poderá ser quebrado. Tem que manter inteiro o osso e tirar toda a carne de cima dele. Toda a congregação de Israel deverá fazer essa oferenda. E aqui ele está autorizando a misturar associações de cordeiros de pessoas de diversas famílias. Não precisa ser cada família, cada casa. E sim, cada grupo que se planejou para consumir esse cordeiro pascual. Quando se for morar contigo um convertido, um peregrino, uma pessoa que se converteu por completo para assumir todas as leis, ele deve fazer a oferenda do Pesach para Deus. Quando? Primeiro tem que circuncidar todo macho. E depois, na próxima vez que vai chegar o dia 14 de Nissan, então ele deve fazer, junto com todos os israelitas, a oferenda do Pesach, que nem os demais. Enquanto estiver incircunciso, não poderá consumir. A lei será a mesma, tanto para essa questão, tanto para todas as leis da Torá, a mesma lei para o cidadão israelita e para o convertido que veio de fora, para morar junto com vocês. E fizeram todos os filhos de Israel exatamente como ordenou Deus a Moshe e a Arão, assim eles fizeram. E foi nesse próprio dia, o Eterno Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, junto com seus exércitos, com seus dependentes, com suas aquisições. Até aqui a leitura desse dia, sexta-feira.